Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre Excel utilizado como fonte de dados em um aplicativo do Power Apps. A gente vai discutir aqui algumas limitações e passar para vocês algumas recomendações também, se você deve ou não utilizar o Excel como base de dados aí nos seus aplicativos do Power Apps. Mas antes disso, antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui a sua inscrição, deixe aqui também o seu like e se você puder, compartilhe esse vídeo aí com quem tem interesse nesse tipo de assunto aqui. Outro aviso importante para você, aqui na descrição do vídeo tem alguns links bem importantes que eu acho que vai fazer muito sentido para você que gosta desse tipo de solução. Então depois de tudo isso, de tudo que foi falado aqui, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui então, e o intuito principal desse vídeo aqui é passar para vocês alguns pontos importantes sobre vocês utilizarem o Excel Online no caso, né, como uma base de dados para aplicativos do Power Apps. Eu já vi várias pessoas aqui no canal me perguntando, né, dúvidas referentes ao Excel como base de dados, e eu decidi juntar aqui alguns pontos principais para falar sobre isso, né. Então, primeira coisa, vamos iniciar aqui a criação de um aplicativo. Aqui no caso eu estou na tela do Power Apps e aqui a gente vai começar a criação de um aplicativo utilizando uma planilha. Então, para isso eu vou vir aqui na página inicial do Power Apps e clicar aqui nessa parte de Crie aplicativo de negócio rapidamente. Já vou começar aqui utilizando a parte do Excel, onde a gente, via uma planilha que a gente consegue já criar um aplicativo de forma muito rápida. Então, vou vir aqui, estou aqui usando a minha conexão do OneDrive, onde eu tenho algumas planilhas. Eu vou vir aqui nessa pasta Arquivos e vou selecionar aqui essa primeira planilha, tá? Que eu tenho essa tabela aqui. A gente fazendo essa conexão aqui, pessoal, eu já deixei anotado aqui alguns pontos que eu quero comentar com vocês, né? Então, a planilha que eu fiz a conexão é essa aqui. Essa planilha está salva no meu OneDrive, certo? E aqui vem a primeira implicação que eu quero falar para vocês, pessoal. Os dados precisam estar formatados como tabela, tá? Então, o que é esses dados estar formatados como tabela? Vamos supor aqui que você começa a inserir dados numa planilha, né? Você cria uma planilha nova dentro do seu OneDrive e aí você começa a digitar o nome das colunas. Por exemplo, nome, idade, cidade, estado, tá? Como se você fosse criar uma nova tabela. Se você subir essa planilha lá para o Power Apps, tá? Se você escolher ela como uma fonte de dados, que nem a gente fez aqui agora há pouco, dessa forma aqui, somente com os dados sem estar formatado como tabela, o Power Apps não vai reconhecer quais são as colunas, quais são as linhas que ele tem que obter para criar o aplicativo, tá? Então essa é a primeira implicação, né? Que você tem que criar a estrutura e aí você tem que vir aqui formatar esse intervalo de células e vir aqui, ó, formatar como tabela, tá? Você escolhe aqui alguma formatação que você deseja. Você pode clicar aqui, minha tabela tem cabeçalhos, tá? E aí sim você formatou esse intervalo de células como tabela. Aí sim você pode começar a inserir dados aqui. Os dados que estiverem aqui já vão ser identificados pelo Power Apps, mas é importantíssimo que você faça esse passo para que o Power Apps reconheça a sua tabela como fonte de dados. Então essa é a primeira implicação, é um primeiro tratamento que você precisa estar fazendo. Outro ponto, pessoal, muito importante aqui para que vocês entendam, tá? Vou voltar aqui com o nosso bloco de notas. Os dados precisam estar formatados como tabela, que é o que a gente já falou. Agora, olha só esse ponto. Não é possível importar colunas que contêm fórmulas. Então, a gente já fez a importação daquela planilha aqui para dentro do Power Apps e acredito que vocês já tenham feito isso aí já, né? Criar um aplicativo a partir de uma planilha. A gente tem até um vídeo sobre isso aqui no canal. Se você quiser ver, eu vou deixar aqui no card. Bem simples, tá? Mas o que acontece? Quando a gente inicia um aplicativo a partir de uma planilha, o Power Apps já cria um aplicativo com as operações básicas de adição de registros, edição, exclusão e visualização. Então você já consegue fazer essas operações aqui e você pode perceber que foram carregadas aqui algumas informações. Então se eu quiser utilizar aqui as colunas que eu tenho aqui
na minha tabela, tá? Eu consigo fazer isso. Por exemplo, vamos supor que eu quero usar, aqui no caso vai ter duas colunas só, né? Essa aqui de ID, se eu não me engano, ela não foi carregada. Deixa eu só conferir aqui. Realmente ela não foi carregada, tá? É porque é uma coluna, né, do Power Apps que é usada somente para criar os IDs, tá? Então aqui, vou colocar aqui categoria. O que acontece, né? Aqui a gente carregou somente duas colunas, mas se eu tivesse aqui, conforme está aqui no nosso bloco de notas, se eu tivesse uma coluna calculada, né, uma coluna onde eu utilize fórmulas, não daria certo, essa coluna não seria carregada aqui para dentro do Power Apps. Então essa é a segunda implicação, né? Talvez se você tiver alguma coluna que tenha esse tipo de fórmula, você não conseguiria levar essa coluna para dentro aqui do Power Apps e utilizar ela aqui como parte da solução, né? Incluir ela aqui na sua galeria ou buscar essa informação em qualquer outro tipo de elemento que você queira apresentar esse dado aqui, tá bom? Então vamos seguir aqui. Outro ponto, pessoal, a capacidade de processamento desse tipo de fonte de dados aqui é bem pequeno, tá? É bem restrito, demora a carregar os dados às vezes. E olha só, eu vou citar um exemplo aqui para você dessa parte aí de processamento, tá? Só falar aqui para vocês, mostrar aqui nas configurações. Quando você acessa aqui as configurações do aplicativo, você vê aqui, ó, que o limite da linha de dados, né, é definido aqui em 500 linhas. Ou seja, se você tiver 1000 linhas no seu Excel, né, o aplicativo aqui ele vai trazer no máximo 500 linhas. Se eu não me engano, tá? Eu não me lembro aqui exatamente, mas se eu não me engano, você pode trazer até 2000 linhas. É o limite que você pode estar configurando aqui para que o Power Apps retorne as linhas que você quer trazer. Olha só, aqui agora que eu tirei o número, né, ele mostrou que esse valor deve estar entre 1 e 2000, né? Então, o recomendado que o Power Apps já setou aqui, já colocou, foi 500 linhas, né? Por quê? Porque a capacidade de processamento dessa fonte de dados não é tão interessante, não é tão boa. Então ele já define aqui a limitação de 500 itens, tá? Para serem apresentados aqui. Outro ponto, pessoal, que eu não anotei aqui, mas que eu quero mostrar para vocês na prática. Olha só, vamos supor aqui, né, que você adicionou uma planilha como fonte de dados, como essa aqui, mas aí no momento que você estiver utilizando o aplicativo, uma outra pessoa abre essa planilha aqui para verificar alguma coisa, algum dado que está ali na planilha, tá? Então vamos supor que ele abriu pelo navegador ou utilizou o aplicativo do Excel para estar abrindo essa tabela aqui, tá? E ele está visualizando ali os dados. Olha só o que vai acontecer. Se eu vier aqui e tentar, olha só, adicionar um novo dado, vou colocar aqui categoria teste, e o item aqui eu vou colocar item teste. Olha só o que vai acontecer. Eu vou tentar salvar esse registro e olha só, o recurso solicitado está bloqueado, né? Então ele informa para a gente que deu um erro aqui, tá? Por quê? Porque tem outra planilha aberta. Tá? A planilha aqui, a fonte de dados, ela está aberta por outra pessoa. Então, quando isso aqui acontece, né, a gente tem esse tipo de problema e que pode não ser muito interessante aí para você. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o nosso bloco de notas. Última coisa que eu quero falar para vocês é que o tamanho da planilha não pode passar de 2 megas, tá? Eu procurei bastante isso aqui em documentações da Microsoft. Eu não consegui encontrar, mas com certeza tem aí em algum lugar, tá? O que acontece, pessoal? Quando essa planilha que está aqui no nosso OneDrive tem mais que 2 megas, tá? E você utiliza essa planilha como fonte de dados do seu aplicativo, muito provavelmente você vai ter um erro aí, tá bom? Você vai ter um erro informando que a planilha é maior do que 2 megas, tá? E você não pode utilizar uma planilha maior que 2 megas como fonte de dados. Isso é um problema que acontece aí se você procurar no Google, na comunidade aí também do Power Apps, você vai ver que isso acontece demais. Finalizando aqui, pessoal, em suma, tá? Quando que você deve utilizar o Excel como fonte de dados? Minha recomendação é que para aplicativos em produção, tá? Para aplicativos que você vai utilizar aí para algum processo, minha recomendação é que você não utilize o Excel, a não ser que seja um processo muito pequeno, que vai gerar muito poucos dados. Aí sim você poderia pensar em utilizar uma planilha Excel. Mas
O uso do Excel eu recomendo mais para testes, tá? Vamos supor que você está iniciando a criação de um aplicativo, então utiliza ali uma base Excel como testes e depois você passa para uma base de dados com mais performance, tá? E aí você me pergunta, Daniel, o que você recomenda como utilização de fonte de dados para aplicativos do Power Apps? O que eu recomendo bastante, tá? E que faz muito sentido para muita gente, porque já tem licenças, né, do Microsoft 365, é você utilizar o SharePoint, tá? Você pode utilizar aí o SharePoint como fonte de dados. É uma base de dados muito legal para você trabalhar, tem uma boa performance, tá? E vai te ajudar muito aí. Não tem esse problema aqui, né, que a gente mostrou, que você abre uma planilha e o aplicativo não salva um dado. Se você tiver com a lista em aberto lá, você vai conseguir salvar os dados da mesma forma, tá? E além do SharePoint, você pode estar utilizando aqui também bancos de dados SQL, tá? Você pode estar utilizando também o Dataverse, criar uma tabela lá e conectar aqui no Power Apps. Só tem que ver aqui, pessoal, que se eu não me engano também o Dataverse é um recurso premium, tá? Do Power Apps, tá? Para você utilizar. Só confiram isso aqui para ver se é certinho, tá? Mas em suma, o SharePoint vai resolver muita coisa aí, muitos problemas seus, tá? De performance, de tipo de dado também. Então vai ser uma fonte de dados bem tranquila para você utilizar. Então essa aqui é a minha recomendação para você que deseja construir aplicativos aí e ainda está indeciso sobre qual base de dados utilizar. Consegui te ajudar com esse vídeo? Se eu conseguir, novamente eu peço para você, ainda não deixou aqui o seu like, deixa aqui o seu like. Me ajude aí a promover os conteúdos que a gente tem aqui nesse canal para o maior número de pessoas possível. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu acesso. Te vejo no próximo vídeo e até mais.